Aproveitando que você está de pé, convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de primeira carta do 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 13. O tema nessa noite é o peso de ser homem. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, 16, versículo 13. Glória a Deus. Há uma unção de Deus neste lugar. Deus espera nesta noite se você se coloque como vaso, porque a Bíblia diz que o vaso chegou na mão de oleiro e o vaso se quebrou. Que nós possamos, homens, nessa noite, se quebrar na presença do Senhor, se quebrar diante do altar do Senhor. Podemos ler? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a santa palavra de Deus: vigiai, permanecer firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Você possa dar glória a Deus? Podem tomar o seu assento. Eu fui ao dicionário, nosso amigo Aurélio, hoje não tem mais o amigo Aurélio, né? Hoje é o nosso amigo Google, e fui perguntar para ele o que significa varonilmente. E a palavra varonilmente significa comportar-se como homem valoroso, comportar-se como homem valente, comportar-se como homem forte, comportar-se como homem corajoso. Olha para o homem que está próximo de você, você é um homem varonilmente. Que palavra difícil, né? Vivemos dias difíceis em que ser homem virou um peso confuso. Viremos os dias difíceis hoje que a sociedade diz que homem não pode chorar. A sociedade chega para o homem e diz: você é homem, você não pode chorar. A cultura diz: ei, você é homem, você precisa ser forte sozinho. Mas Deus diz para nós nesta noite: você é homem, você é responsável diante de mim. Deus quer que eu e você nessa noite sejamos homens responsáveis diante dele. Só que o problema muitas vezes não é o peso que você carrega. O problema é muitas vezes onde você está tentando carregar o peso de ser homem. Aonde você tem colocado os seus pesos de ser homem. E nesta noite eu quero falar vários pesos que o homem carrega, que eu, você, nós carregamos na caminhada da vida, no decorrer da vida. E eu quero dar orientações para você, que você possa sair daqui nessa noite aliviado com este peso e entregar este peso totalmente para o Senhor. Pois a Bíblia diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nós possamos entregar o seu fardo ao Senhor. O primeiro peso que eu quero falar nessa noite é o peso da responsabilidade. Lá em Lucas capítulo 12, versículo de número 48, diz assim, não precisa abrir: o homem, a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu e você, nós somos homens na qual é muito dado. Cabe sobre nós o peso de uma família. Cabe sobre nós o peso de cuidar e cuidar muito bem da esposa. Cabe sobre nós o peso de cuidar dos filhos. Cabe sobre nós o peso de nós sermos o sustento para a nossa casa, para o nosso lar. E isso nos é dado, então é nos cobrado cuidarmos e cuidarmos bem da nossa família. Deus chamou eu e você, nós, para ser homem que assume devida responsabilidade. Deus chama homens de honra que venham carregar o peso da responsabilidade, o peso da responsabilidade principalmente espiritual dentro da casa. Muitas vezes eu, você, nós somos homens acomodados. Nós queremos que a mulher interceda, nós queremos que a mulher clame, que a mulher busque a presença do Senhor. Mas Deus escolheu o homem para ser o sacerdote da casa. Deus escolheu você, homem, para ser o sacerdote do teu lar. Deus escolheu você para ser um atalaia. Deus escolheu você para ser um vigia da tua casa, da tua família, do seu lar. Então há sobre nós, homens, uma espiritualidade, há uma liderança espiritual sobre as nossas vidas. Entenda, ele não apenas fala de Deus. O homem de honra, ele apenas não fala de Deus, ele vive o que crê.
E nós, os nossos filhos precisam olhar para nós, os nossos filhos precisam olhar para você e ter uma fé genuína em Jesus. Você precisa ser o seu primeiro exemplo para os seus filhos. A sua voz tem um peso na vida dos seus filhos. Então é necessário não apenas falar de Deus, mas viver o que crê. A sua vida, homem, está a direção para a sua família. Quando você chega em casa, a sua esposa, os seus filhos precisam sentir paz, precisam sentir segurança espiritual. Porque quando você chega no seu trabalho, eu tenho certeza que a sua esposa fica até aliviada, porque chegou o meu varão valoroso. Chegou o homem que Deus me deu para cuidar de mim. Chegou a minha cara metade. Chegou o homem de honra da minha casa. Entenda, a autoridade vem com coerência, porque não adianta você falar uma coisa e se comportar de outra forma. O peso espiritual não vem de grito. O peso espiritual não vem de imposição, não vem de medo. Não, vem de coerência entre a fé e as atitudes, entre a fé e a sua atitude como marido, a sua atitude como pai. O que você decide na tua casa precisa carregar confiança nos seus filhos, precisa carregar confiança na tua esposa, precisa carregar confiança na sua casa. O ambiente espiritual do lar, ele é quando o homem chega, quando o homem está presente, o clima muda. Ei, quando você chega em casa, o clima precisa mudar. Mesmo que você venha com o peso do trabalho, mas você sai do portão para fora na empresa que você trabalha, deixa tudo lá. Porque você tem uma casa, um lar para visitar. E quando você chega nessa casa, precisa ser totalmente diferente. Quando você chega nessa casa, você precisa roubar um sorriso da sua esposa. Você precisa roubar o sorriso dos seus filhos. Você precisa chegar e falar: chegou o meu protetor. Muitas vezes, felizmente, muitas mulheres não se sentem felizes quando o marido chega, porque o marido se torna um peso na vida da mulher. Não pode ser assim. Você precisa atrair ambiente de paz na sua casa. Você precisa, quando você chega, muda tudo. O clima muda. Quando você chega, há mais paz. Começa a se autoavaliar. Quando você chega na tua casa, tem mais paz? Quando você chega no seu lar, tem mais respeito? Quando você chega, há uma ordem de discernimento, porque você protege espiritualmente a sua casa. Você protege espiritualmente a sua família. Um homem de honra, ele entende a sua esposa. Um homem de honra, ele não julga, ele dá uma mão para estender. O homem de honra, se preciso for, ele chora as lágrimas da sua esposa. O homem de honra, se preciso for, ele se faz de forte para que a tua esposa possa encontrar força em você. Deus nos chamou para ser homem de honra. A responsabilidade pela família, ela entende que responde diante de Deus. Ei, pela sua condução do espiritual no lar. Eu te pergunto, como você tem orado na sua casa? Como você tem aconselhado os seus filhos? Você tem aconselhado com imposição, impondo, ou você tem aconselhado com amor? Você tem intercedido pelos seus filhos? Você tem intercedido para a tua casa? Este é o peso que Deus nos chamou, o peso da responsabilidade, a responsabilidade pela família. Ele entende que responde diante de Deus pela sua condução espiritual no seu lar. Ele responde diante de Deus o quanto que ele ora, o quanto que ele aconselha, o quanto que ele corrige em amor. Porque ele é um atalaia. Um atalaia vigia para que nenhum mal chega na sua casa, para que nenhum mal chega nos seus filhos. Mas infelizmente muitos homens têm fugido dessa tamanha responsabilidade de entrar na brecha para os seus filhos. Eles deixam seus filhos em qualquer lugar deste mundo. Eles têm perdido seus filhos para o mundo, mas não têm entrado na brecha para a vida dos seus filhos. Eles acham normal. Ei, não é normal perder os seus filhos para o mundo. Não permita perder seus filhos para o mundo. Você posicionado, você traz toda a sua casa para a igreja. Entenda isso. Pode observar nas igrejas, quando a mulher se converte, é difícil ela conseguir
toda a casa venha junto. Mas quando o homem se converte, ele traz o filho, ele traz a esposa, porque ele começa a ter mudança na vida dela. Então é necessário eu e você nos posicionarmos como um homem de honra. Então, ser homem, ser sacerdote do lar, não é uma perfeição, é posicionamento. Mesmo falhando, ele se levanta. Mesmo falhando, ele se arrepende. Mesmo falhando, ele continua guiando a sua família aos princípios bíblicos, aos princípios dos céus, aos princípios da terra. Os seus filhos precisam ter sede da palavra. Os seus filhos precisam ter sede de conhecer o Deus que você conhece, mas eles só vão ter sede se ele vê em você, se ele vê em mim, se ele vê em nós. Espírito. Entenda uma coisa, nossos filhos serão ganhos, não pelo quanto que nós falamos, mas por aquilo que ele vê em nós. O que os seus filhos têm visto em você. E eu gosto muito de uma mensagem, de uma palavra, que uma vez o Tiago Brunet disse: não importa quem foi seu pai, é importante quem vai ser o pai dos seus filhos. Então que nós possamos ser pais de honra, homens de honra, guiando a família ao princípio. Existe também sobre as nossas vidas responsabilidade emocional pelas tuas escolhas. Existe também sobre as nossas vidas responsabilidade moral pelas suas atitudes. Ei, os seus filhos te observam. Os seus filhos te observam. Tome cuidado. Os seus filhos te observam. Você é o maior exemplo dos seus filhos. Me perdoe a sinceridade. Não é o pastor o maior exemplo dos seus filhos. É você. Você precisa ser o maior exemplo dos seus filhos. Você precisa ser o maior exemplo da sua casa. A sua esposa precisa ter orgulho de falar do homem espiritual que você é. Entenda, os homens, nós não somos perfeitos, mas os homens de Deus são posicionados. Perfeição nunca vamos encontrar em nós. Por isso que o Senhor nos escolheu. Porque se nós fôssemos perfeitos, Ele tinha feito igual fez com Enoque e com Elias. Tinha arrebatado e levado para Ele. Mas nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas podemos ser homens posicionados. Ei, põe a mão no teu peito e diz assim: o Senhor me chamou para ser um homem de honra, posicionado. O que é certo, o que é errado é errado. Não compactua com o erro. Não compactua o que é errado. O que é certo, o que é errado é errado. Eu vi um vídeo, eu fiquei muito triste com aquele vídeo. 2 menininhos homens chegando na escola, e a escola permitindo que os menininhos, 2 menininhos homens, se cumprimentassem dando um beijo na boca. Isso me chocou. A sociedade acha normal. A sociedade acha normal. Tanto é que vai fazer um filme que é Meu Filho Trans. Por quê? A sociedade quer pôr na cabeça do homem que ele não nasceu homem. Por isso que o Senhor quer levantar homens de honra. Não homens preconceituosos, mas homens de honra, que leva na luz da Bíblia, homem é homem, mulher é mulher. Homem foi chamado para casar com mulher. Mulher foi chamado para casar com homem. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Então que nós possamos ser homens de honra. Mas quem vai brigar? Só os homens de honra. Só os homens que entendem que nós carregamos um peso no céu. Nós carregamos a identidade de Jesus. Você carrega o DNA de Cristo. Cristo tocou em você. Cristo tocou em nós. Não para sermos igual aos homens do mundo, que acham que beber é normal, que acham que fumar é normal, que acham que se drogar é normal, que acham que se prostituir é normal, que acham que se adulterar é normal. Não. Homens posicionados, homens de honra, entendem que não é normal e que para o mundo é normal. A ordem dos céus para mim e para você nessa noite é ser homens posicionados. Muito homem também carrega o peso do silêncio. Muitos homens não conseguem se posicionar porque carrega escondido dentro do peito uma dor. Carrega escondido por ser homem, ele acha que tem que carregar essa dor para o resto da vida. Não!
Se você é um homem que está aqui nessa noite e carrega uma dor desde a sua infância, ou carrega uma dor com alguma coisa que aconteceu com você, hoje é noite de você liberar o perdão, porque o Senhor chamou você para voar, o Senhor chamou você para ser homem de honra, o Senhor chamou para você ser um homem que carrega o peso e entrega o peso para o Senhor Jesus. Muitas vezes carregamos o peso do silêncio, homens que carregam dores que ninguém vê. Talvez a vida permitiu que aconteceu algo, uma dor que você não consegue contar, você não consegue se abrir. Mas Deus chama eu e você nessa noite. Se abra comigo, filho. Se abra comigo, porque eu quero te levar para muito mais além. Homens que carregam dores que ninguém vê. Sorri por fora, mas existe uma batalha por dentro. Existe uma guerra no seu interior, e essa guerra no seu interior você só vai conseguir vencer com Cristo, e não longe dele, se comprometendo com o altar, se comprometendo com ele, se envolvendo com a obra, se envolvendo com as coisas dele. Isso vai nos transformar em homem de honra. As dores que você esconde, Deus vê. O silêncio tem prolongado. Se o silêncio prolonga por muito tempo, vai tornar uma prisão. Por isso que muitos homens não conseguem avançar espiritualmente falando. Por que não avança? Por causa dessa dor. Talvez foi uma perda, eu não sei. Talvez foi palavras que disseram. Talvez foi rejeição, eu não sei. Talvez foi um abuso que você sofreu, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa. O Deus que eu sirvo e que você serve e que você conhece, Ele pode te curar esta dor. Ele pode transformar esta dor em instrumento de cura, em testemunho de cura, para glorificar e exaltar e engrandecer o teu nome. Talvez a sociedade olhou para você e falou: esse aí não vai virar nada, esse aí não vai dar em nada, esse aí vai ser mulherengo, esse aí vai se prostituir, esse aí vai se drogar. Mas Deus viu isso e falou: não. Ele não tem a identidade que o mundo dá, ele tem a identidade que o céu dá para ele. Ele vai ter uma família. Ele vai ter uma dúzia de filhos, né, Vinícius? Ele vai ter filhos. Brincando, viu? Ele vai ter filhos. E vai ser homem de honra, porque os filhos vão ver ele como exemplo. Porque ele não aceita a dor que foi causada nele. Ele é curado, porque ele é um homem que carrega o peso em Cristo Jesus. Ei, as dores que você esconde, Deus vê. O silêncio que você tem prolongado não pode virar prisão. Ei, homem de honra. O homem de honra chora em secreto, mas permanece forte diante de Deus. Eu já choro em secreto, eu já choro em público, eu choro até numa briga de filme. Até eu sou chorão mesmo. Mas Deus nos chamou para ser homens de honra. Há dores que o homem justo cala, confiando em Deus, vê o que ninguém vê. O silêncio do homem de honra não é ausência de fé, é entregar a Deus que julga com justiça. O seu Deus é um Deus de justiça. E tem mais: o justo suporta a dor em silêncio, porque sabe que o Senhor sustenta o seu coração. Homens de honra carregam o peso da oração e não o peso da murmuração. Homens de honra, ele acorda de manhãzinha, difícil, eu sei que é difícil levantar de manhãzinha, mas ele acorda agradecendo, porque tem uma porta de emprego, tem um emprego, ele não murmura, porque ele sabe que foi Deus que deu. Entenda: o justo suporta a dor em silêncio, porque sabe que o Senhor sustenta o seu coração. Homens de honra carregam o peso da oração e não da murmuração. Abra comigo lá em Filipenses 4:6. Quem pode abrir e ler para mim, por favor? Filipenses 4:6. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode abrir e ler para mim, por favor? Filipenses 4:6. Porque não vai ficar em palavras minhas, mas vai ficar na mensagem do Senhor. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Peraí. Aleluia. As bocas podem glorificar Jesus. Aqui. Aleluia. É isso aí mesmo. Filipenses 4:6. É isso mesmo, né? É Filipenses 4:6.
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Aleluia. Não andei ansiosos por motivo algum. Isto é homem de honra, carrega o peso da oração, ele suplica pela tua casa, ele clama pela tua família, ele intercede pelos teus filhos, ele unge os teus filhos, ele abençoa os teus filhos. E entenda, mesmo ferido, o homem íntegro não abandona seu posto, pois o Senhor é sua força. Mesmo perseguido, mesmo caluniado, mesmo não aceitando o peso o chamado que você carrega, ele não desiste, ele não para, porque ele não faz para o homem, ele faz para Deus. Ele não faz para a placa de igreja, ele faz para Deus. Então entenda, não pare o chamado que Deus te deu. Não abandone, não desista do sonho que Deus colocou no teu coração. Não desista, não pare, não coloque na gaveta aquilo que Deus te deu e te deu por excelência. No nome de Jesus, mesmo ferido, o homem íntegro não abandona o seu posto, pois o Senhor é sua força. Quem tem sido a sua força? A calúnia? Quem tem sido a sua força? As pessoas que falam mal? Quem tem sido as suas forças? Os invejosos de plantão? Quase não tem, né? Quem tem sido a sua força? Os elogios? Quem tem sido a sua força? É o Pai. Nem os elogios e nem as críticas, porque você conhece a sua identidade. Você não é movido pelo que te critica e você não é movido pelo que te elogia. Você não é movido porque você é filho e homem de honra. O silêncio do justo é cheio de fé. A sua dor é conhecida por Deus. O homem que teme ao Senhor suporta a dor sem perder o caráter. Não perca o seu caráter. Deus não te chamou para ser mudo. Deus te chamou para ser curado. Às vezes nós carregamos, não sei, às vezes você carrega uma dor há tantos anos e essa dor tem atrapalhado você. Tem atrapalhado você avançar. Mas hoje é noite de cura. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de liberar perdão. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser curado. Deus te chamou para curar. Mas só cura quem é curado. Por isso eu nem ligo mais se falam mal, se me elogiam. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu não sou movido por elogio. Eu não sou movido pelas críticas. Eu sou movido porque aquilo que Deus me chamou para ser. Então entenda. Se você carrega o peso da dor que a vida proporcionou você ter, hoje é noite de cura. O peso que o homem de Deus carrega, que o homem também de honra carrega, é o peso da liderança. Uma certa vez, Josué, o povo estava em conflito, mas Josué, como autoridade espiritual da sua casa, ele levanta em alto e bom som para todo o povo e diz: vocês precisam decidir qual é o Deus que você quer servir. Vocês precisam decidir que Deus você quer servir. O homem de honra faz desse jeito na sua casa. Ele traz o seu povo, a sua família para servir a Deus, porque ele não aceita o seu filho se perder no mundo. Porque dói no seu coração ele ver seu filho perder para o mundo. Eu falo isso, homem de honra. Homem que tem honrado o Senhor, que carrega o peso do chamado. Então Josué, em alto e bom som, ele com uma trepidez, a autoridade do céu, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho falado, eu não tenho mais tempo a perder. Eu não tenho tempo mais a perder para aceitar ser paparicado. Eu não tenho tempo a perder de ficar paparicando mais ninguém, de pessoas. Não tenho tempo a perder. Então, no nome de Jesus, entenda, você também não tem tempo mais a perder.
Entenda, fale alto, sai daqui no alto e bom som, decidido. Se tiver alguém na tua casa que não está servindo ao Senhor Jesus, sai daqui decidido, vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu serei exemplo para os meus filhos, eu serei exemplo para minha esposa, através da minha vida vai causar sede nos meus filhos, através da minha vida vai causar sede para minha esposa. Mas muitas vezes, muitos homens têm se encovardado. Infelizmente, muitas vezes, muitos homens têm fugido do chamado do seu lar, da sua casa. No nome de Jesus, que nós possamos ser Josué desta geração. Josué, que entenda o peso, que entende o peso da liderança, que ele sabe que liderar não é mandar, mas é ser exemplo. Ei, quando o homem se cala espiritualmente, a casa sente, mas quando o homem ora, o céu se movimenta. Ei, homem, você acha que só a mulher tem o poder da intercessão? Sim, mulheres são poderosas em intercessão, ora muito mais que nós. Mas nós somos o sacerdote da casa. As mulheres sentem proteção conosco. O nosso peito, as mulheres precisam colocar, as nossas esposas precisam colocar a sua cabecinha no nosso peito e sentir protegida, sentir guardada, sentir amada. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. Os seus filhos, quando você chega, Cezinha, quando ele chega, ele abre o portão para mim, nós cumprimentamos assim, ó. E se eu não cumprimentar, ele não para enquanto não está assim. O que significa, filho? Coraçãozinho de dorama, que é o que quer dizer? Um coração de dorama. Eu não entendo disso. Eu também faço, peguei na naipe. O seu filho precisa gostar, se alegrar da tua presença. E toda vez que o Cezinho está escola, ele vai lá abrir o portão para mim. Então entenda, quando o homem se cala espiritualmente, a casa sente. Mas quando o homem ora, o céu se movimenta sobre a sua casa. O céu se movimenta sobre o seu lar. Ei, homem, sacerdote, se coloque de pé na sua casa. Ei, sacerdote, talvez os seus filhos estão dependendo somente de uma posição sua. Entenda, sacerdote, quando o homem se cala espiritualmente, a casa sente. Mas quando o homem se move, quando o homem ora, o céu se move. Liderança no lar não é privilégio, é responsabilidade. O homem que decide, a família sente. Ei, no lar, a liderança do homem não se mede pela voz, mas pelo peso das suas atitudes. É o peso das suas atitudes. Quem lidera o lar carrega destino, não apenas decisões. Ei, filho, homens que são pais aqui, ou que vai ser pai, entenda uma coisa, homens. Nós temos uma responsabilidade para os nossos filhos: dar destino. É a nossa responsabilidade de, como pai, dar destino para os nossos filhos. Você tem a responsabilidade de dar destino para os seus filhos. Infelizmente, a ausência de liderança no homem pesa. Mas uma liderança sem caráter destrói toda uma família. Graças a Deus que eu estou diante de homens de caráter. Estou diante de homens de honra. Então entenda, por favor, a ausência de liderança pesa, mas liderança sem caráter destrói. Quarto peso que o homem de Deus carrega, que o homem de honra carrega, o peso da santidade. O peso da santidade. O peso de fugir das mulheres nos rios. O peso de fugir da pornografia. O peso de fugir da mentira, do engano. O peso de fugir dos olhinhos. Ei, homem de honra tem cerca nos seus olhinhos. Homem de honra não aceita cantadas que não seja da sua esposa. Homem de honra é dizer não quando ninguém está vendo. Homem de honra é dizer não quando ninguém está vendo. Quem tem sido você, homem? Quem tem sido eu? Quem tem sido você? Quem tem sido nós? Quando o céu não está vendo.
Quando não há ninguém vendo, porque o céu vê tudo. Quando não há ninguém vê, quem tem sido nós? Quem tem sido você? Quando ninguém está vendo. Integridade é Integridade é quem você é quando não há plateia. Você é íntegro sozinho na sua casa. Você é íntegro nos seus WhatsApps, nas suas redes sociais. Ser homem é dizer não quando ninguém está vendo. Ser homem de honra entende que Deus não unge aparência. Não, Deus unge caráter. Deus não unge aparências. Graças a Deus, vontade de mim, 1,5 m. O que eu tenho de aparência? Eu mostrei um vídeo pra Gabi, ela falou, nossa, filho, você ficou lindo. Eu falei, já tá ficando ceguinha. A esposa, né, se não achar um marido bonito, não tem outra opção mais, é eu mesmo. Não tem pra onde fugir. Graças a Deus que não vê aparência. Deus não unge aparência, Ele unge caráter. Deus está nos chamando para ser homens de honra com caráter, com dignidade. Deus está chamando homens de honra que não fogem do peso da santidade. Eles carregam porque sabem que tem o peso que eles sustentam é o céu sobre a tua casa. Ei, homens, você carrega o peso, você sustenta a sua casa. Se você partir para o lado errado, a tua família vai sentir, a tua família você vai machucar, a tua família espiritualmente, por covardia, muitas vezes nossa. Não seja covarde, homem, seja homem de honra. Seja homem que carrega o peso da santidade, que seus filhos veem em você, que você jejua, que os seus filhos veem em você, que você lê Bíblia, que os seus filhos veem em você, que você ama estar na casa de Deus. Como seus filhos vão querer estar na casa de Deus em qualquer cansaço? Você não está. Homens de honra não fogem do peso da santidade. Eles carregam porque sabem que esse peso sustenta o céu sobre a tua casa. O peso da santidade não oprime o homem de honra. Ele alinha, ela fortalece e se torna inabalável. Ei, se você entender o peso da santidade, nem Satanás toca no fio de cabelo da tua família. Porque você tem protegido a tua família com santidade. Ei, quem não suporta o peso da santidade, jamais sustentará a autoridade de honra. Deus quer te honrar. Deus quer honrar a tua casa, Deus quer honrar o teu chamado, Deus quer honrar a tua família. Mas entenda, há um peso de santidade para ser estabelecido na sua casa. Homem de honra entende que santidade não é leve, mas ela que impede a queda quando ninguém está olhando. É a santidade que vai impedir a sua queda. Muitos homens e mulheres de Deus caem. Por quê? Porque falta santidade. É só a santidade que vai te deixar de pé. Ei, essa carne aí, ó, pode ser bonita, pode ser fortinha, pode ser autônoma, pode ser o que for. Mas essa carne não vai ver Deus. Essa carne naquele dia não vai encontrar com Deus. É o que está dentro de você. E é essa santidade que faz a sua carne sempre ficar no lugarzinho dela. Sempre no lugarzinho dela. Não precisa responder, mas você responde para você mesmo. Quando foi a última vez que você jejuou? Não por uma causa, querendo fazer barganha com Deus. Ei, jejum não é barganha. Jejum é matar a carne, para que a santidade de Deus permaneça em nós. Homem de honra entende que santidade não é leve, mas ela impede a queda quando ninguém está olhando. O peso da santidade é o preço silencioso que homens de honra pagam para permanecer de pé diante de Deus, diante dos homens, diante da tua casa, diante da sua família. Santidade pesa, mas a falta dela destrói. Homens de honra escolhe o peso que edifica. Não destrói a sua casa. Não destrói o seu casamento. Não destrói a oportunidade de você educar seus filhos por falta de santidade. Não. No nome de Jesus. Entenda isso no teu espírito. Entenda no teu espírito, no nome de Jesus. Santidade pesa, mas a falta dela destrói seu lar.
sair daqui querendo ser santo em Cristo Jesus. O maior erro do homem não é cair. Não é. O maior erro do homem é tentar levantar sozinho. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Deus nunca quis que você carregasse o peso sem ajuda. Ele está aqui nessa noite. Ele quer tirar o peso que você carrega há tantos anos. Ele quer tirar o peso. Porque às vezes a nossa vida é uma locomotiva. Uma hora eu estou falando Deus com aleluia, até em línguas estranhas. Outra hora eu estou assim, oh Jesus. É o peso que você carrega. Nesta noite entregue esse fardo para o Senhor. O Senhor não chamou você para viver uma vida de gangorra. O Senhor chamou eu e você, nós, para mergulhar em águas mais profundas. E Ele tem para mim e para você águas mais profundas. Ei, deixa eu falar algo para você. Não está num esboço aqui, mas eu senti no coração. Há algo na sua vida, Vinícius, que só o Pai vai revelar para você. E é exclusivamente para você. Não sou eu, não é ninguém. Há algo na sua vida que só o Pai vai revelar. E como o Pai vai revelar? Com intimidade. Porque o Pai só conta segredos para amigos. Como Ele vai dividir segredo com você? Sem ser chamado de amigo. Há segredos, Cezinhas. Ele não quer apenas um tocar de violão. Ele quer muito mais que isso. Muito mais. Muito mais, filho, do que estar no culto às quartas, sextas, do que cuidar de uma mídia. Muito mais. Ele quer muito mais de mim e de você. Será que nós estamos dispostos? Eu e você, nós, você que está me assistindo, a falar, Deus, eu estou aqui. Eu quero dividir o meu peso que eu carrego, que eu tentei carregar pela força do meu braço com o Senhor. Mas eu quero sair daqui, Deus, não só apenas um homem de honra, mas seu amigo. Seu amigo. Lembra? Jesus, quando veio aqui, várias pessoas andavam com ele, mas tinha intimidade com 3. Mas Jesus, ele está solto nos céus, aguardando a sua volta, aguardando ele voltar na terra. Mas hoje, ele não quer intimidade com 3. Ele quer intimidade com aquele que estiver disponível a ser chamado meu amigo. Tem segredo que você nem imagina. Você nem experimentou ainda um pouquinho daquilo que tem para derramar sobre a sua vida. Às vezes, filho, eu não sei o que está acontecendo, mas é preciso tampar os ouvidos. Tem vozes que têm abalado você. Tem vozes que têm impedido você de voar. E já você está voando faz tempo. Vamos calar essas vozes nessa noite. No nome de Jesus. Seja amigo. Sejamos amigos. Porque Ele sim pode nos dar asa para voar. Ninguém nessa vida. Ninguém. Ele pode. Então que eu e você possamos desejar ser amigo de Deus. Não apenas um dedular, tocar de um violão. Não apenas um cantar. Mas fazer para Ele. Por que fazemos? Ele é meu amigo. Eu tenho certeza que você é um amigo de honra. Se você, por seu amigo, se precisa você dar a vida. É isso que Deus deu a vida para você, sem ser amigo. Imagina Jesus sendo seu amigo, sendo nosso amigo. Que possamos sair daqui desejosos a buscar este segredo. Entenda, no nome de Jesus, hoje Deus quer tirar o peso de ser homem. Ele quer te ensinar a carregar este peso com Ele. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado. Talvez você entrou aqui nessa noite enterrando. Talvez você já até falou, eu não quero saber de fazer isso mais não. Cansei. Talvez você está ferido. Talvez você está sobrecarregado. Talvez você está desanimado por causa da sua carne mesmo. Me perdoa, franqueza. Talvez você está desanimado por falta de jejum, falta de oração. Mas Deus não está aqui para nos julgar. Ele está aqui para estender a mão. Ele está distante de mim, de você nessa noite. Ele está olhando para mim, para você nessa noite. E diz, você perdeu a força? Mas eu posso
com o sopro, estabelecer a força que você precisa. O chamado que queima no seu coração vai voltar a queimar. Quando nós pusemos, não sei se você já acendeu fogo na churrasqueira. Às vezes nós não queremos mais soprar e nem ficar banando mais assim, né? Às vezes nós usamos o ventilador e rapidinho o fogo pega. Nesta noite, conjecturando aqui, o Espírito Santo vai ser o nosso ventilador. Para soprar em nós mais intimidade com o Pai. Para soprar em nós um fogo que queima, e vamos sair daqui homens de honra. Aonde nós estivermos, nós seremos homens de honra. No trabalho, seremos homens de honra, que suporta o peso da cobrança, que suporta o peso das exigências. Homem de honra, que é o homem na sua casa, que é o sacerdote na sua casa, que depois de Jesus é o cabeça na sua casa, não por exigência, mas por autoridade que a mulher vê em você, por respeito que ela vê em você. Homens de honra, no nome de Jesus. Deus está te chamando nessa noite para você carregar o peso com Ele. Deus quer nesta noite entregar o peso. Ele quer pegar o seu peso e entregar o peso dele. Ele quer que eu e você nessa noite recebemos forças. Força! Em nome de Jesus. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 9, eu tenho certeza que todos nós já ouvimos, ou tem guardado no seu coração esse versículo. Deus diz para Josué: Josué, seja forte, Josué, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. E por que então parou? Por que então tem deixado vozes tentado barrar você? Alabandei candalabás. No nome de Jesus, eu quero que você saia daqui nessa noite curado por dentro, firme na fé, responsável, espiritual, posicionado. Não estou dizendo que você não é isso, não, mas você pode melhorar. Eu posso melhorar, nós podemos melhorar, nós podemos ser curados por dentro, nós podemos ser firmes na fé, nós podemos ser responsáveis da nossa família, nós podemos ser espirituais da nossa família, nós podemos ser homens posicionados, homens que obrigam o filho para a igreja. O homem, por que ele obriga? Porque ele vai e leva o filho. Você não obriga o filho para ir para a escola, você não obriga o filho para ir no médico. Agora para a igreja não pode obrigar?